11 horas e 40 minutos, nós vamos falar agora de alienação parental. Parece um palavrão, mas é algo que acontece na vida de muita gente. E hoje a lei que definiu a alienação parental faz aniversário. Por isso a gente está trazendo o advogado Sérgio Gerabi, primeiro, antes de mais nada, para explicar para a gente o que é alienação parental. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, às ouvintes, né? Em razão dessa matéria anterior, então vamos dar um bom dia especial aí para a Mayra. Alienação parental, gente, numa linguagem bem leiga, é o seguinte: é uma tentativa de um dos genitores de afastar a criança do outro. Como é que ele faz isso? Ele tenta manipular a cabeça da criança de forma que ela passe a sentir um repúdio pelo pai ou pela mãe. É uma tentativa de prejudicar o vínculo da criança com o pai ou com a mãe. Como é que as pessoas usualmente fazem isso? Tentam desqualificar o outro, dificultam a convivência, tentam diminuir a autoridade do outro, dificultam o contato, omitem informações relevantes sobre a criança do outro genitor. E uma coisa muito polêmica hoje em dia, fazem falsas denúncias contra o genitor, né? Porque muitos pais aí que praticam violência doméstica estão usando a alegação de alienação parental para justificar a violência que cometeu contra a mãe. Mas é um tema que a gente falou anteriormente já. Doutor, e legalmente, como é que se resolve esses casos? Porque é bem ali a conversa, né, da mãe com o filho, do pai com o filho. Como que isso pode ser resolvido no âmbito legal? Bom, a lei, principalmente a alteração da Lei 12.318 com a recém-criada 14.340, ela cria várias formas para que o juiz possa interferir nessa relação familiar. Ele pode, por exemplo, ampliar as visitas em favor daquele que está sendo prejudicado com a alienação. Ele pode multar quem está praticando alienação. Ele pode determinar um acompanhamento psicológico da criança. Ele pode alterar a guarda e pode alterar o regime de guarda, por exemplo. Às vezes só a mãe tem a guarda, ele impõe um regime compartilhado. Ele pode, inclusive, alterar o domicílio da criança. Vamos dizer que a alienação está vindo dos dois lados, o que não é incomum. Então, o juiz pode simplesmente determinar que a criança vai residir com algum dos avós. O juiz ele tem na lei uma prerrogativa que chama poder geral de cautela. Com isso, ele pode determinar qualquer medida que ele entenda necessária para afastar a criança dessa alienação e melhorar a psique da criança com o acompanhamento psicológico e, às vezes, até psiquiátrico. Doutor Sérgio, é comum esse tipo de acontecimento, alienação parental, que a gente tem dificuldade de entender, a pessoa leiga tem dificuldade de entender essa palavra, o senhor já explicou o que significa, mas isso acontece bastante ou não? Olha, isso acontece muito e o mais interessante, isso não acontece só com casais que estão separados. Isso acontece muito dentro da convivência do lar, quando o casal já está naquele processo de desentendimento, e aí começam aquelas atitudes de desinteligência. Então, por exemplo, quando um casal começa a discutir na frente da criança e praticar ofensas e desqualificações um contra o outro, isso vai destruindo na psique da criança aquela imagem e aquela segurança que ela tem daquela mãe de amor incondicional, do pai herói que resolve todos os problemas. E quando você começa a destruir na cabeça da criança aquela sensação de segurança que ela tem com relação à figura do pai e à figura da mãe, você cria um problema psicológico tremendo, que hoje é chamado, inclusive, de síndrome da alienação parental, porque a criança passa a ter problemas de psique, de relacionamento na escola, não consegue estudar, não consegue se concentrar,
pode começar a roer unha, pode entrar em depressão, pode ter dermatites, ou seja, todas aquelas reações psicológicas que nós adultos temos, quando você pratica alienação parental, você está impondo isso ao seu filho. Aquela vontade que você tem de se vingar do outro acaba somente prejudicando a criança. Eu costumo dizer, às vezes, para pais aqui no meu escritório o seguinte: olha, tome muito cuidado para não usar o seu filho como um míssil, uma bomba, para tentar atingir o seu parceiro ou a sua parceira, porque o que explode primeiro é a bomba. Os efeitos colaterais, eles vêm depois, e a bomba é a criança. Então, a gente tem que ter muita cautela com o que fala para um filho sobre o pai ou sobre a mãe, porque você destrói, você deixa a criança completamente perdida. Aqueles portos seguros que são o pai e a mãe se destroem. Doutor, e hoje é o aniversário de 14 anos da Lei de Alienação Parental, e eu queria saber se nesse período, de fato, o número de casos foi aumentando, o número de casos que fazem uso dessa lei, e por quê? Se é porque mais pessoas conheceram e aí acabaram entrando na justiça, ou se teve mais divórcios, enfim. Então, se aumentou e por quê? Bom, a utilização da figura da alienação parental, ela vem aumentando rotineiramente porque a população vai tomando conhecimento dessa possibilidade de utilização desse instrumento. Mas o que aconteceu também, e que é uma coisa preocupante, é a utilização dessa lei para se defender de violência doméstica. Eu acho que antes, qualquer pai, qualquer mãe, antes de se valer desse instrumento, tem que tentar um diálogo, porque nem sempre a justiça é o melhor caminho. Às vezes, por exemplo, um tratamento psicológico, o pai, a mãe e o filho juntos, né, numa terapia que a gente chama de terapia familiar, pode dar mais resultado do que a interferência de um juiz, de um promotor ou de um perito judicial, porque isso causa um desgaste para a criança. O litígio, ver os pais em litígio, seja dentro de casa, seja o pai fora de casa, vai causar danos, às vezes, irreparáveis na mente e na psique futura dessa criança. Agora, e sobre o número de divórcios, a gente percebe aqui no Brasil, eles vêm numa escalada de aumento e de menor faixa etária, ou seja, as pessoas passaram a se casar mais cedo, as pessoas passaram a ter independência financeira mais cedo, principalmente as mulheres, o que muitas vezes as vinculava ao homem por não ter recursos, hoje elas têm. Então, o que acontece? Criar esse distanciamento, ou seja, separar, ficou muito mais fácil. Assim, não existe mais aquele drama que existia antigamente, no nosso tempo, em que os pais se forçavam a ficar juntos até as crianças virarem adolescentes, etc. e tal. Hoje em dia, às vezes, numa conversa de WhatsApp, o casal resolve se separar, numa boa, procura um advogado, e essa destruição familiar também é uma questão que a sociedade, eu acho que as pessoas precisam casar com mais maturidade, entender direito o que é casar, todas as coisas que você vai ter que aprender a delegar e a considerar e abrir mão, porque a separação hoje está muito fácil, virou uma coisa de rotina entrar com um pedido de divórcio no fórum hoje, e inclusive nos cartórios, né? Você não precisa mais nem ir na justiça, você faz o divórcio num cartório. Doutor Sérgio, a gente estava falando aqui das consequências da alienação parental, consequências jurídicas. Essas consequências jurídicas dependem de uma decisão judicial, obviamente, uma decisão do juiz. E a gente sabe que muitas vezes decisões judiciais demoram. É o caso da alienação parental, vai ficar submetida ali ao trâmite todo da justiça e, portanto, é uma decisão que demora ou não? Sabino, isso vai depender muito das provas que você vai levar ao juiz para conseguir uma liminar. Né, uma liminar mudando as regras de visita, instituindo um psicólogo para acompanhar. Hoje, a lei hoje, por exemplo, para que o juiz possa dar uma liminar suspendendo o poder parental,
obrigatoriamente, hoje a lei exige que se ouça a criança antes. Aí você tem que ouvir a criança. Se o juiz se sentir seguro, ele vai tomar uma medida de afastamento ou de aproximação. Se ele não se sentir seguro, ele vai precisar ouvir o psicólogo forense. É mais rápido, às vezes, a pessoa conseguir uma medida de afastamento entre homem e mulher do que uma medida que envolva o poder parental, porque isso é uma questão muito delicada. Então, se você tiver provas robustas, testemunhas, parentes, a professora da escola que pode depor, informando que a criança relata o que o pai ou que a mãe dizem, uma prova que dê ao juiz uma segurança para tomar uma medida, porque essas medidas elas alteram toda a sistemática da família. O juiz vai dar a liminar, ele ouve a criança e dá a liminar. Se ele não se sentir seguro, ele vai buscar socorro no psicólogo forense, aí vai demorar um pouco mais. Mas eu acredito que o pai ou a mãe que recebam uma citação judicial para responder a um processo desse, a pessoa já dá uma recuada na atitude, porque ela passa a saber que aquela atitude dela vai gerar consequências, né? Inclusive consequências para as crianças que têm que depor. Aliás, isso não acontece só com criança pequena, pode acontecer com adolescentes, com crianças mais velhas, não? Sim, a gente fala criança, né, porque a lei se refere ao menor e a gente sempre associa isso a uma criança pequena. Mas eu entendo que até que a criança atinja a maioridade, ela está sujeita a isso, certo? E é muito comum hoje você ver isso com adolescentes, né? E você ouve relatos nas escolas da dificuldade que algumas crianças que são filhas de pais separados, que não conseguem ter uma boa convivência e que ficam se agredindo mutuamente, a dificuldade de aprendizado que essa criança começa a ter na escola. Isso vem relatado nas cartas, na avaliação psicológica que a escola faz das crianças. Aliás, esse é um excelente documento, às vezes, para ser utilizado no processo. Agora, o que eu digo é o seguinte, tudo isso, a maior vítima é sempre a criança. Se tem uma coisa que deixa a psique de uma criança desesperada, é o conflito entre pai e mãe. Eu vejo isso na minha casa, eu tenho uma excelente relação com a minha esposa, mas às vezes a gente tem ali um debate, uma discussão, mas não dá 2 minutos, meus 2 filhos correm e entram no meio como se fossem juízes de futebol. Não, aqui não é para discutir, não queremos briga, não, às vezes nem é uma discussão, estamos debatendo um tema de política, de qualquer coisa, mas eles acham que a gente está discutindo. O desespero que eles veem mostra o quanto isso afeta a criança, ver o distanciamento do pai e da mãe. Dr. Sérgio Gerabi falando aqui no Manhã Bandeirantes sobre alienação parental. Parece um tema bastante técnico, bastante difícil de ser compreendido, mas o Dr. Sérgio explicou para a gente direitinho aí o que é e o tanto que acontece na vida das pessoas. Muito obrigado, Dr. Sérgio. Obrigada, bom dia. Doutor. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Até logo. 11h50